eu não sabia que tinhas estado no EQM, não fazia ideia do que é que tinha acontecido, e efetivamente eu tinha memórias, mas as minhas memórias não eram bem, não corresponderam bem com a realidade. As minhas memórias eram de algo muito paradisíaco, algo muito diferente daquilo que eu depois vinha saber que era real. Portanto, eu efetivamente sabia que tinha acordado e que tinha estado nos cuidados intensivos, sabia por alguma razão, não sei bem qual, se alguém já me tinha dito, efetivamente, não sei bem. Eu tinha essa percepção, mas os meus cuidados intensivos tinham uma visão de algo muito paradisíaco, de algo muito diferente daquilo que é real, que eu nem sei como é que é. Portanto, se me perguntares como é que é os cuidados intensivos, eu nem sequer tenho memória nenhuma deles, não sei nada sobre. Tenho que pedir, inclusive, ao médico para me lá levar, para me mostrar, para eu ter uma comparação, mas sei que estive num local. Ok? Eu tenho memórias do local, o meu local era muito cristalino, muito branco, muito puro, com muita beleza, muita leveza, muito brilho, uma cena assim, diria, muito astral, mas também supostamente eu não sei como é que é, né? Não é racionalmente explicável. Mas sim, era um local que eu associo a algo tipo um templo, uma cena muito mais mística, daquela que nós só conhecemos. Eu tenho estas visões na minha cabeça e é muito estranho eu ter que descrever o que é, se na minha cabeça está, mas na verdade eu não tenho uma imagem terrena, eu não tenho uma imagem terrena que eu diga, olha, é como aquele sítio, né? Não tenho uma comparação, mas sei que era um local branco, que eu me recordo de olhar pela janela, e de ver algo verde, eu imaginava-me no meio do, sei lá, ali há alguns no meio de uma, tipo, não floresta, mas sei lá, um jardim muito agradável, ali há algo como uma tenda branca, aquelas tendas às vezes dos eventos, assim, uma coisa muito. E eu dentro, eh, deitada, acho que no chão, embora tenha aqui também as imagens das macas, mas não consigo bem perceber, eu acho que estava mesmo no chão. E ao meu redor, a formar um círculo, estavam realmente quem deveriam ser as enfermeiras, mas não eram as enfermeiras. Lamento, não eram bem elas. Eram mais cristalinas, mais brancas, mais azuis, mais brilhantes, assim, uma coisa muito mais. Lá está, é difícil criar aqui a imagem racional, porque nenhuma imagem racional que eu tenha é tão bonita como a imagem que eu vivi. E sim, era um local onde transmitia a paz, em que me era dito que eu estava no melhor local onde poderia estar, que não havia local nenhum no mundo onde eu pudesse estar melhor, que eu estava em segurança e que estava no processo que duraria 3 dias. Portanto, era um pouco isto que se repetia. Sim, tinham o corpo e forma humana, mas não bem os nossos, não eram bem as nossas enfermeiras e os nossos médicos, ok? Eram mais, tinham um ar mais angelical, com aquelas imagens, mas não qualquer imagem, depende da pesquisa que tu faças, não é uma qualquer imagem, mas aqueles seres cristalinos que tu fores procurar, se fores procurar na internet, não é? Porque eu, entretanto, já tive que ir, né? Já tive que ir à procura de algo. E tu encontras, por exemplo, os anjos e os arcanos, aquelas imagens mais brilhantes, mais cristalinas, mais com muita luz aqui no chakra da coroa, assim, há algo muito mais. Sim, essas imagens, se eu for pesquisar na internet, eu consigo encontrar algo do género, nunca nada semelhante, mas consigo fazer associações mais que me transmitem, que me levem à realidade, para que eu consiga fazer estas comparações, porque fazes umas perguntas e eu quero ser o mais fiel possível, mas é difícil porque não tenho na realidade terrena eu não tenho essas imagens, portanto, se eu não as tenho, é difícil fazer esta comparação, mas eu sei que se eu pesquisar, e como já fui pesquisar, que efetivamente há seres semelhantes, ou seja, há aqui
não sou a pessoa melhor para falar sobre isto, porque a minha religião, portanto, não tenho grandes fundamentos para me explicar com ela. A minha espiritualidade também veio a ser estudada por curiosidade, porque depois de algo, eu antes já tinha feito aqui alguns investimentos nessa matéria, mas eram limitados, à visão que eu tinha. Depois deste episódio, efetivamente senti uma necessidade muito grande de pesquisar, de perceber o que é que fiz algumas formações, inclusive, para me abrir aqui a minha mente, e sim, agora consigo mais facilmente fazer uma pesquisa e encontrar os seres de luz, ou seja, pessoas. É isto mesmo, ou seja, isso existe, não tenho dúvidas que existe, porque se nós pesquisarmos vamos encontrar, e se encontramos existe. Portanto, não é nada muito surreal, mas existe, mas tu para perceberes, precisas fazer realmente, precisas ter interesse, precisas realmente procurar, saberes o que procuras, precisas ter uma base para procurar, para teres a informação. Portanto, quando tu não sabes fazer as perguntas, também não adianta, não é? Eu reconhecia que era o meu corpo, nem sequer nunca coloquei em questão que não era eu. Para mim, sim. Era como se eu visse de cima, provavelmente, estar a olhar e estar a ver, ou seja, era como se algo estivesse em cima e o corpo em baixo. Não havia qualquer sentimento de apego, não havia qualquer mágoa, qualquer dor, não havia qualquer sentimento de tristeza, não. Tudo o que eu tinha eram sentimentos de muito amor, de muita gratidão, de algo muito superior àquilo que é vivido aqui na Terra, ou seja, que eu tenha percepção real aqui do físico, ok? Sei que porque já fiz muitas meditações e já fiz retiros e já fiz aqui algum trabalho de desenvolvimento pessoal e espiritual também, e sei que é possível aceder aqui a uns reinos um bocadinho mais elevados, mas eu sei porque fiz esse trabalho e fiz muito dele depois disto, porque a minha percepção antes era uma, acho que me ajudou imenso a ter ultrapassado este episódio. Acho que tudo na vida tem uma razão de ser, mesmo que pareça não ter lógica nenhuma. E eu fiz algumas coisas anteriores que não tinham muita lógica e que eu tinha uma vontade de fazer e que tinha um impulso de fazer, mas que se eu pegasse e me dissesses, explica lá porque é que estás a fazer isso, efetivamente não eram racionais, não teriam ligação. E hoje, sim, hoje acho que tu tens uma ligação que me faz muito sentido imenso e que fiz um investimento monetário no meu desenvolvimento pessoal e que só posso estar muito grata por ter feito, porque não há dinheiro no mundo que possa comprar aquilo, as viagens que eu fiz no último ano, porque efetivamente eu fiz muitas viagens e não saí do país, portanto foram viagens dentro de mim própria, portanto consegui gerir a minha vida e fazer coisas muito diferentes e de formas muito diferentes do que faria ou que tinha feito até aqui. Portanto, até uma resolução de uma situação, de um desafio, para mim agora é diferente, não é a mesma coisa. Essa questão, lá está, é como todas as outras, como não há uma explicação racional, é sempre uma resposta dúbia. Para mim, eu ouvi de alguma forma, havia alguma voz que me dizia que essa voz também pode apenas ter sido o meu eu interno a falar comigo, pode ser eu uma conversa comigo própria, ninguém diz que tem que ser algo muito especial, pode ser apenas eu a dizer a mim própria. No entanto, eu sei que mais tarde alguém me disse algo do género, não todo o processo, mas essa parte do estás no processo não, mas a parte do estás no melhor local que poderia estar, sim, foi dita por uma pessoa que esteve presente lá no hospital. Agora, eu não sei, porque não me recordo dessa pessoa lá em nenhum momento,
Se me disseres quando é que ela lá esteve, eu não sei quando esteve, mas eu sei que esteve. Portanto, essa pessoa pode ter estado lá e dizer-me isso, e eu conseguir ouvir, ou pode ter sido outra coisa qualquer. Portanto, em relação a essa resposta, realmente ela tem aqui um enquadramento racional, ou seja, existiu uma pessoa a dizer parte dessa conversa, ficamos aqui sempre, como toda esta história, sempre algo que não sabemos bem como é que foi. Isso para mim era muito evidente. Isso para mim, na hora que me foi dita, na hora que eu ouvi aquilo, era como se eu estivesse entre o lado de lá e o lado de cá, seja lá o que isso for. Mas eu estava a sentir que me estavam realmente a dizer que eu tinha, que já chegava, ou seja, que era suficiente. Eu já tinha ouvido isso outra vez num outro momento da minha vida, numa outra experiência, e em que eu já tinha percebido a mensagem, eu já sabia que já estava na hora de eu parar com alguma. Às vezes nós insistimos em bater muito na mesma tecla, e eu já tinha percebido que havia uma tecla da minha vida que já estava gasta e que já era para dar o salto, ou seja, está na hora de saíres daí. E aqui senti como se fosse mais ou menos a mesma coisa, ou seja, chega, acabou, esse processo acabou, portanto está na tua hora. E acredito que noutro momento da minha vida esse teria sido o meu fim, teria sido exatamente o momento em que eu partiria para outro local, se fosse lá o local que fosse. Mas eu estava num processo demasiado presente e demasiado vivido e intenso da minha vida para permitir que isso fosse acontecer, se é que eu posso permitir, seja lá o que for, mas a vida é minha e, portanto, eu acredito que sou eu efetivamente que tenho o poder sobre ela. Mesmo que muitas vezes seja um poder que está inconsciente, ou que nós não temos percepção dele, ou que não temos conhecimento de até onde é que ele vai, possamos, por crenças e por outras questões, acreditar que há um poder, que há algo superior a nós que manda mais que nós. Eu acredito que existe sim sempre algo superior a nós, mas não sei até que ponto é que nós também não somos esse algo superior. Ou seja, até que ponto é que isso não é mesmo um bocadinho de nós, que não seja só apenas. Eu também tenho esse poder, basta querer ter a responsabilidade sobre ele, porque é muito bonito eu dizer que sim, eu sou, mas há uma responsabilidade sobre esse poder. Eu, quando digo eu sou responsável, eu posso dizer que não a qualquer coisa, podes. Podes dizer que não é o que tu quiseres, mas também sabes que tens que aceitar que a consequência disso até é tua. E, portanto, eu também já tinha feito esse processo e estava certo, porque quando eu digo sim, eu quero correr esse risco, eu quero fazer isto, eu sei que há um processo associado que há uma responsabilidade associada, ou seja, fazes, mas a consequência desse ato também é tua. E, portanto, eu já fiz esta ligação, ou seja, eu faço, mas eu sei que há consequência e eu sei que consigo lidar com a consequência e eu quero lidar com a consequência. Portanto, é algo consciente. Eu sei que se eu der, eu também recebo, ou se eu receber. Portanto, há aqui uma ligação entre as duas coisas. Olha, há várias formas, porque eu tenho pessoas que mal eu acordei me disseram que queriam, aliás, essa enfermeira disse-me assim, Susana, tu sabes que eu sempre quis um relato de em primeira mão de uma EQM. Mas para mim, elas estavam a falar outra língua, eu não tinha noção nenhuma do que é que elas estavam a falar. Portanto, não me fazia sentido. Agora, sim, há dois tipos de pessoas. Há aquelas que não se sentem confortáveis com este assunto e que fogem uma para cada lado, e portanto eu não consigo, só começo, e eu tenho tido muita necessidade de falar sobre isto, no sentido de, caramba, não tem que ser o que as pessoas pensam que é, porque para mim não foi, e sabes, o facto de eu efetivamente já não ter pai, de ter tido, já ter esta experiência da morte, portanto, eu já convivi com a morte, eu perdi uma pessoa, se calhar, das pessoas mais importantes da minha vida, portanto, se havia choque ou trauma que podia ter, estava ali, mas é verdade que eu nunca olhei para a morte como eu vejo às vezes, aliás, eu evito esse, não me faz sentido, porque realmente eu sinto que é um tema do qual as pessoas fogem e sinto que é uma pena, porque é apenas os medos delas que as levam e as crenças que as levam aí, porque realmente
é um tema muito bonito para ser falado e debatido. E que tem muito, muito conteúdo, assim. Muito que eu nem sonho o quanto ainda, porque ainda estou numa fase muito, muito embrionária de tudo do pouco que eu sei. Mas já percebi que, sim, há muita matéria aqui para ser explorada. É como se eu estivesse no mesmo processo, ou seja, eu vinha de um processo de desapego na minha vida, já tinha largado trabalho, já tinha largado tudo. Não vou referir tudo que larguei, porque não vale a pena, não é isso que é importante aqui, mas na verdade eu estava a começar uma vida do zero, ou seja, tudo que eu tinha até aos 43, eu cheguei ao final dos 43 e tinha esta etapa que iria terminar para mim, tinha terminado em setembro, quando eu saio de casa. Portanto, eu saio de casa eh, para um processo de divórcio e, portanto, esse era, para mim, o último estágio do meu processo de desapego. E o meu último estágio era mesmo aquela sensação de, ok, acabou aqui e a seguir vou começar outra vida. Portanto, isto era um processo que na minha vida estava iniciado e que terminaria ali em setembro. Este processo veio-me mostrar que efetivamente ainda havia muito mais para além ou seja, que a minha pequenez, quando eu achava que o divórcio ia ser o meu, é uma pequenez de quem eu sou, é só isto. E depois este processo mostrou-me pela, pela força que ele teve, por tudo aquilo que podia ter. Ele podia ter sido um processo devastador na minha vida, e não foi. Portanto, devastador em todos os sentidos. Eu podia não ter acordado, eu podia, isso também não sei se era a parte mais devastadora, mas podia ter acordado com sequelas, podia ter acontecido imensas coisas. E, na verdade, quando eu acordei, tive percepção que tinha acontecido algo brutal e menos positivo, mas efetivamente, mentalmente, eu estava muito forte, estava muito rápida, de raciocínio muito rápido, e rapidamente eu percebi que não era um processo racional, muito rapidamente percebi que os médicos não iriam conseguir explicar nada e não explicaram, não havia uma explicação, e podia ter seguido dois pontos, que era seguir a vitimização e a pessoa a desgraça abateu-se sobre mim, ou podia seguir um outro processo que eu já conhecia e que já sabia por mim fazer. Optei pelo segundo, achei que não vou sair daqui sem sequela nenhuma, e foi um processo a partir daí, foi mental, ou seja, o corpo estava efetivamente ali estatelado na maca do hospital, onde permaneceu 20 dias, só que mentalmente eu, apesar de acordar, não consegui falar, não consegui quase escrever, dar imensos erros e perceber que estava debilitada. Em nenhum momento eu permiti que essa minha debilidade me fosse afetar. E mentalmente eu fui criando aquilo que eu queria que acontecesse e fui projetando tudo e fui-me vendo sair do hospital e fui planeando o que é que eu ia comer, o que é que eu tinha feito com um curso de macrobiótica e tinha as noções, não é? Eu sabia o que é que eu sabia o que tinha que fazer. Portanto, foi um confronto entre sabes ou não sabes, isto valeu de alguma coisa ou não. E foi para mim um cimentar de tudo, ou seja, foi aquele momento em que te dizia assim, então, mas e agora? Vai, mostra lá, tu estudaste tanta coisa, andaste a fazer tantas coisas, e agora? Mostra que isso valeu-te exatamente para aqui. E foi isto, foi como se eu tivesse cimentado tudo ali de repente e pensasse, ok, é um momento em que eu posso provar que realmente o que eu fiz, todo o dinheiro que eu investi, todo o tempo que eu investi, tudo aquilo que eu estudei, foi por alguma razão. É um pouco, foi quase como é que se diz, o estágio. Foi o estágio, ou seja, fiz o curso e depois tinha o estágio. E eu senti que este foi o estágio. Foi a minha aprovação, era aqui que eu tinha que tirar a nota, boa nota. E sinto que sim, fui bem sucedida. Sim, efetivamente, ehm, eu acho que houve efetivamente muitas alterações. Algumas, como eu já vinha no processo eh, de alteração da minha vida, portanto, algumas já vinham sendo manifestadas com alguma. Já vinham a ser manifestadas. No entanto, quando eu acordo do episódio de quase morte, realmente eu percebo que estava
com uma percepção mental muito. Não sei bem como é que eu não sei bem como é que eu posso descrever isto. Eu sentia-me a pensar muito rápido, mas na altura eu não percebi porque eu, na verdade, era a única coisa que podia fazer, era pensar, porque o meu corpo estava ali imobilizado, estive ali, eu não me levantei durante imenso tempo, portanto eu não sabia sequer o que é que estava a acontecer. E eu acho que nem fazia perguntas com medo das respostas. Mas a verdade é que a única coisa que eu podia fazer era pensar, mas eu senti logo quando acordei que estava a pensar muito rápido, porque sentia muito mais criativa, com muito mais capacidade de raciocínio, ou seja, apesar de, imagina, eu querer escrever uma mensagem e sentir que trocava letras, por exemplo, e que não conseguia escrever bem, que alguma coisa estaria aqui afetada e que isso me estava a deixar preocupada. Por outro lado, eu senti que esta capacidade mais mental, mais racional, estava a compensar todas as outras partes que não estavam, no fundo, a funcionar. Eu não valorizei na altura, não percebi, eu só senti isto, portanto, percebi que estava realmente mais rápida de pensamento, mas também não valorizei grande coisa, porque efetivamente era a única coisa que eu podia fazer era pensar. No entanto, agora que já passou quase um ano, eu percebo que efetivamente estou mais seletiva na informação, ou seja, efetivamente, não sei se será realmente essa questão de pensar mais rápido, mas pelo menos eu faço sintetizo mais as coisas, ou seja, já não fico preocupada com determinadas coisas, sinto-me muito mais prática, ok? Basicamente sinto que há coisas que não vale a pena perder muito tempo e sinto no fundo que juntei uma grande parte da informação que eu tinha adquirido anteriormente com tudo isto que aconteceu, e quis que desse certo, basicamente quis que desse certo e coloquei tudo a trabalhar a meu favor. Efetivamente, se alguma coisa eu aprendi com esta EQM, e que aprendi imensas coisas, ou seja, isto foi um marco na minha vida, mas aprendi a agradecer muito mais, ou seja, há coisas que nós vivemos a vida tão a correr, tão preocupados com as contas que temos para pagar, com tudo o que temos para fazer, com o nosso dia a dia, não é? Com as nossas preocupações, que na verdade isso nem é viver, não é isso que é viver. Viver é muito mais do que isso. E o que eu sinto é que efetivamente é uma gratidão imensa, pelo ar que respiro, por acordar todas as manhãs. Portanto, o simples facto de manhã acordar e respirar, perceber que estou a respirar e perceber que consigo abrir os olhos e que estou viva, é uma coisa muito básica, muito simples, mas que faz com que eu todas as manhãs acorde e tenha outra vontade de viver, ou seja, sinto que efetivamente toda a gente sabe que não controla a morte, que não controla a vida e que pode haver um momento em que foi o nosso último dia, mas isto é muito bonito nós dizermos isto na teoria. Eu também tive sempre esta percepção teoricamente, mas a verdade é que quando tu vês que realmente, quando tu percebes que é real, que efetivamente o facto de hoje estares aqui, nós estarmos aqui os dois a conversar, não significa que amanhã isto volte a acontecer e que seja possível tu teres o meu corpo presente para conversar. E isto acontece com todos nós sabemos que é a única realidade, a única certeza que temos da vida, mas mesmo sendo a única certeza que nós temos da vida, passa-nos ao lado. Nós vivemos para trabalhar, para comer, para pagar contas, para fazer coisas, pelo menos a maioria, e viver não é isso. Viver é muito mais do que isso. Aliás, eu diria que é tudo menos isso. Um, Isso já deveria estar mais que resolvido na nossa vida para nós realmente acordarmos e podermos fazer tantas outras coisas. Porque o que eu acho é que temos, sei lá, se calhar não vivemos 5% daquilo que é a vida, não sabemos 5% daquilo que somos nós. Porque não tem só a ver com a vida, eu acho que tem muito a ver com as nossas capacidades, tem muito a ver com quem nós somos, sobre o conhecimento que cada um tem de si próprio. E eu acho que, efetivamente, nós temos muito pouco conhecimento de quem nós somos, das nossas capacidades e dos nossos potenciais.
e efetivamente sinto que aqui tipo, foi um upgrade, sinto que agora para mim é mais fácil viver, para mim é tudo muito mais simples, é tudo muito menos complexo, porque efetivamente há alguns medos e algumas crenças que desapareceram, e eu uso todas as minhas forças para aproveitar o meu dia, para aproveitar os meus dias e para fazer apenas e só aquilo que me faz bem. Não faço porque tenho a obrigação de fazer, não faço porque vai ficar bem para o outro, não faço porque o que é que o outro vai dizer, ok? Agora sou eu a viver a minha vida.